ser humano hoje passa por um momento assim de conflitos e crises políticas, sociais, desafios. Então, assim, há um grande chamado interior para o cuidado de si mesmo. Dentro da doutrina, as pessoas que entram e são convidadas a fazer esse trabalho de reforma íntima, tivesse aqui há 20 anos atrás, eu diria que ele é árduo, que é penoso. Hoje eu digo que é prazeroso, é uma aventura. É a melhor coisa que a gente faz, a mais importante, que é o cuidar de si mesmo. Me lembro de Adenauer ontem, ele falou dos 8 casamentos que ele teve, né? Mas só 2 serviram. E entre eles estava o casamento consigo mesmo, né? É preciso que a gente faça essa aliança com o nosso verdadeiro ser, nosso íntimo. Mas o conhecimento teórico, ele é importante, né? Porque são as contribuições das ciências psicológicas, né? Das tradições espirituais. Não podemos desconsiderar a razão, né? O conhece-te a ti mesmo, o instruí-vos de Kardec. E é a primeira e mais fácil etapa de quem entra na doutrina espírita. A pessoa entra, faz um curso básico, lê as obras e começa a refletir a sua visão de mundo, né? a, a, a compreensão da vida, das pessoas. Mas a reforma íntima não pode ficar só na cabeça, na teoria. Ela deve partir para a sua própria vida, para o coração, para as suas práticas, né? Então, um estudante de reforma íntima, meditação e autoconhecimento, estava no seu gabinete cheio de livros. E lá estava em sua pesquisa quando o mestre aproximou, e ele vendo o mestre ficou alegre. O mestre olhou e perguntou a ele: você está meditando muito, né? Fazendo muito reforma íntima. O estudante respondeu assim: eu não tive tempo, eu estava lendo os livros. Mas o senhor, mestre, já deve ter lido todos esses livros. Ele falou: eu não tive tempo, eu estava meditando. Não é? Então, esse equilíbrio entre teoria e prática necessário, não é? Para a gente não ficar pelo caminho. O indivíduo passa por essa primeira fase, não é? De absorver doutrina e querer mudar os outros e ficar fanático né? E depois ele parte para a prática. Aqueles que entendem a necessidade do bem, primeiro parte para a tarefa na casa espírita. Então, vai dar passe, vai ser entrevistador, e aí começa a se sentir importantes, não é? E a vaidade fica como se já fosse criaturas redimidas, anjos e e esquece a última e a mais difícil tarefa, né? Grato ao Vanderlei, porque essa ideia está no seu livro, né? Reforma Íntima Sem Martírio. Um livro excelente que marcou época, assim. Nós já estudamos o livro, e sempre, né? Maravilhoso. Que é cuidar do coração, cuidar dos sentimentos, cuidar de si mesmo, tá? A reforma íntima. Então seria um tripé: estude, né? Faça o bem, trabalhe, atue, mas não se esqueça de si mesmo, porque tem muito espírita de anos de doutrina, isso é uma vergonha. As pessoas usam os anos de doutrina como orgulho. Eu tenho 30 anos nessa casa, como se fosse isso um plano de carreira ou de cargo, salário, sei lá. E aí é um motivo de vergonha, 30 anos e mudou pouco,
né? Tem gente que com 6 meses faz uma mudança mais rápida, né? Então, cabeça, mãos e coração, tá? Espiritismo na cabeça, mãos na prática do bem, do auxílio, do bem para os outros, do bem para si mesmo, e coração do autoconhecimento, da proposta da reforma íntima. Tá? Então, os mapas do caminho, a gente tem alguns mapas, né? E eu gosto muito de mapas, de metáforas, historinhas, né? Ao estilo dos hindus, de Ramakrishna, de todos os hindus. E a gente conta uma historinha que uma pérola estava passeando num campo, só que ela caiu na lama. E o sol veio, secou, uma pessoa passou e achou aquela estrutura de barro redondinha, mas achou feia. Levou para casa, pegou umas tintas e coloriu, tá? Então ficou aquilo ali de uma estrutura de 3 dimensões, uma pérola envolta em barro e com a tintura. Se a gente cortar isso e olhar como uma mandala ou um mapa, a gente vai ver exatamente assim, um simples mapa, mas muito útil, que diz do que somos nós, né? Na realidade, nós somos a pérola. Nossa essência, nosso eu verdadeiro é o espírito, né? Inatingível. Agora, temos o barro também faz parte da gente. O barro das imperfeições, né? O barro do passado, da negatividade, a sombra, a parte do conteúdo da sombra. Mas preferimos viver na tintura das aparências, né? Que é a capa. Estamos identificados com a capa mental, identificados com o nosso eu máscara, a persona, a nossa carteira de identidade, nossa imagem. Então, conhecer esses mapas, tá? Vou falar de outra metáfora importante nesse estudo. Noções de psiquismo, tá? Não vai dar para falar de tudo, mas eu queria só lembrar aqui da consciência, que é a menor parte do nosso ego de vigília, a consciência, o grande inconsciente. Vocês já viram na internet o iceberg? Aquela figura que tem a pontinha para cima, né, da consciência e uma enorme estrutura por baixo de nossos arquivos aí milenares. E ego, tá? O ego é a pessoa humana. O ego somos nós. Como a gente se sente, como a gente funciona na vida, tá? Às vezes a gente fala um termo psicológico, a pessoa fica perdida, sem saber o que é. Quanto a gente puder simplificar, melhor, para o entendimento. Ego, personalidade, os mecanismos de defesas, tá? Não vou citar eles, não é a nossa proposta hoje, mas são as defesas, né? A racionalização, as desculpas que arranjamos para, né? A sombra é uma dimensão dentro de nós, tá? Que fomos deixando de lado. A vida seguiu desde a infância, o catecismo familiar, social, e o indivíduo foi mostrando o lado bom, aceitável, bonitinho, que é a sua persona, e no saco, nas costas, foi jogando o lado vergonhoso, o lado mesquinho, né, feio, e a pessoa então passou, o ego comum, a viver dentro de uma dualidade. O self, ou a individualidade, é a nossa pérola interior. Bom, para fazer reforma íntima, é preciso honestidade, tá? Porque
A autoaceitação é o primeiro passo. O que quer que seja que eu vou encontrar aqui dentro de mim, tá? Eu vou aceitar. Autoaceitação irrestrita. Adenauer ontem falou que o dia que a gente se encontra é o dia mais triste de nossa vida. Ai, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Então, a pessoa, né? Lembrando as musiquinhas antigas, né? Então a pessoa apresenta aquelas dores da melhora. Lembrando a Hermance, lembra? Vocês estudaram aqui com a gente? As dores da melhora. O indivíduo cai em si e é obrigado, olhando para dentro, a ver o que ele não queria ver, não é? A aceitar a dualidade, o oposto. Então, toda pessoa muito gentil, de fala mansa, assim, né? Vocês conhecem alguém assim? Bonzinho. Tem o oposto, a fera, né? A raiva dentro de si. Então, se explodir, cuidado, né? Bom, é preciso aceitar a nossa natureza humana imperfeita, tá? Então a reforma íntima é para gente comum, tá? É muito de religião isso. O indivíduo entra na religião, antes ele era fera. O padrão da fera é assim, cuidar dos meus, da cria, da alimentação, e os outros estão lá morrendo e não estão nem aí. Então, aí entra na religião e quer virar santo, quer saltar a etapa da humanização, já bota asa, né? Quando eu dava plantão no Juliano Moreira, eu atendia religiosos que chegavam lá em crise psicótica e chegavam assim: eu não sinto raiva, eu não tenho mágoa, e lá na igreja, né, o negócio, né, as diferenças e os choques, porque é no chocar das pérolas, né, do barro, que é que a gente vai, como um porco-espinho também, né, que na convivência ali, ó, o barro vai desgastando e vão, tá? Então, que o conflito. Uma parte de mim diz assim: sim, eu quero melhorar, eu quero o que é bom. A outra diz não. Né? Uma parte fala assim: eu quero. A outra parte diz: não, não quero. Tá? Eu me lembrei de um capítulo de André Luiz, de uma senhora que chegou no centro, que não aguentava mais o obsessor. Né? E o centro, então, fez um tratamento. Durante a noite, o obsessor foi retirado e levado para um hospital espiritual. E lá para as tantas, a mulher aparece. Ela desdobra pelo sono, bota a mão na cintura e reclama que ele tinha abandonado. Né? Quer dizer, na consciência dela, ela veio porque queria libertação. Mas, no fundo, ela estava acostumada com o calor da convivência, né? Então existe isso, conflitos, e a gente precisa ter assim uma abertura, uma humildade, uma honestidade para investigar sem parar, tá? Alguém perguntou aqui, a gente abriu um curso de reforma íntima e um site Reforma Íntima em Curso. E aí alguém perguntou quanto tempo seria, se era 6 meses, 1 ano. Eu falei: isso não tem fim não, é a vida toda. Ela desistiu, nem começou. Não é? Porque a gente reencarna para isso, não é? Para ser feliz, para encontrar a si mesmo, para o potencial, a luz e a evolução. A gente busca tudo na vida, tá? E esquece o mais importante, né? Esse tesouro que o Cristo falou tão bem em suas metáforas. O homem que descobriu um tesouro no campo, desfez de tudo que tinha e foi para ficar com esse tesouro. Muito lindo o Cristo, né? Fala disso tudo. Ampliação do senso do eu. Primeira coisa
e muito importante. A gente pensa que é um só? Deixa eu ver se tem algum esquizofrênico aqui. Não tem, eu posso falar. Eu posso falar à vontade. Nós temos um elenco de personagens em um interior povoado, tá? A metáfora da mansão, tá? Nós podemos ser comparados a uma mansão cheia de quartos, de porão, de teto, né? E a sala da consciência, cada quarto mora um personagem de nós. Num quartinho está lá a criança ferida, birrenta, né? Emocionalmente triste. No outro quarto mora a nossa máscara. O eu inferior geralmente está trancado no porão, num quarto que tem grades e cadeado, né? Porque a gente não gosta de deixar ele sair assim, a não ser à noite. E à noite ele abre a chave, vem, né? E atua. E se a gente for falar assim, o eu superior, vamos dizer que ele está no andar de cima. É um eu capaz de olhar todos e ver, né? E enxergar os outros eus. E as vidas que a gente teve? E ninguém sabe quantas, 80, 100, né? É bom ver uma média assim. Nossa evolução atual, não sei se Djalma tem isso, se a gente já teve assim 80, 100 vidas, nossa média atual, né? Depois eu vou perguntar. Cada uma dessas vidas, a gente, entende? Foi um personagem e a gente guarda esse personagem dentro de nós. Uma vez uma criatura, deixa eu ver se ela está aqui, não, posso falar. Foi lá para Chapada Diamantina e lá ela incorporou a cigana, né? E aí ficou o grupo dividido, né? Se era um espírito de cigana que tinha incorporado nela ou se era a cigana interior dela em vida passada que tinha o complexo tinha tomado conta né? Isso acontece, os déjà vu, né? A pessoa visita a Espanha, por exemplo, entra em contato com determinada rua, uma instituição, uma igreja, e aí é a senha que faz ressonância com aquela personagem que vem à tona e aparece. Bom, a opção pela integração dos eus. A gente não é nenhum deles individualmente, tá? Nós somos a síntese de todos os eus que moram nos quartos da mansão. Tá? Então, a opção pela integração dos eus, respeitar o impulso evolutivo. Né? As leis morais, somos felizes quando nos afinamos com ela. Ficamos mal quando dela nos afastamos. Existe a lei do progresso. Então, a gente vai entrar em sofrimento toda vez que a gente se abandona e desiste. É triste, muita gente desistiu assim, não, acho que essa vida eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já tenho 50 anos, já cuidei meus filhos, né? Quando não sabe que com 50 anos vem aí a melhor parte da vida, não é, Vanderlei? A melhor parte começa a partir daí, 50. E é preciso autoaceitação. Autoaceitação, autoestima, gostar de si mesmo. Gostar do próprio corpo, como aqui todo mundo gosta, eu posso falar, né? Gordinho, careca, alto, né? Gostar do seu jeito, sua personalidade. Gostar da sogra? Aí já Bom, ferramentas para autoinvestigação. O eu observador ou testemunha. É preciso desenvolver o olho do espírito, tá? Porque o espírito vai além da mente, vai além do ego, vai além, sabe? Então desenvolver o eu observador é bom, é necessário.
é uma percepção consciente do que acontece no corpo, do que acontece nas energias, né? E do que acontece no ambiente. O Evangelho fala de vigilância. Interessante, é por aí. Vigilância, depois oração. Ficar só orando sem vigiar, não é? E não fechar a porta, então vigiar e orai. A vigilância vem primeiro. Não é? Atenção e vigilância. Jesus mesmo era um homem vigilante, atento. Não é? Algumas passagens ilustram isso. Por exemplo, ele estava no meio de uma multidão. E ele vira para Pedro e diz assim: alguém me tocou. E Pedro fala: Senhor, tanta gente, tanto cotovelo, tanto porco-espinho, e você diz: alguém me tocou? Sim, alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim um fluido. E aí a mulher, não é? A mulher hemorroíça anuncia e fica curada. Outra vez ele vai andando como os rabis. Os rabis ensinavam caminhando. Os discípulos em volta, e ele na estrada, e ele caminhando, ele para e escuta um chamado do cego de Jericó. Né? E ele escuta porque ele estava atento. E aí manda o cego vir. É uma bela lição. Né? Jesus joga a responsabilidade, como sempre, para ele. Senhor, ele pergunta assim: o que queres que eu faça? Aí o cego responde: Senhor, que eu veja. Então, na reforma íntima, a gente deve orar a Deus e pedir assim: Senhor, que eu veja, que eu abra o olho do Espírito, da testemunha, para enxergar a minha realidade. É o autoconhecimento. Enxergando, aceitar, tá? Porque só então eu vou poder lidar, porque eu já aceitei. Porque o que acontece é negação. Enquanto ele nega, ele não muda. A gente não muda o que não nega e não assume. É preciso aceitar. E aí a autotransformação, Agora, de que forma a gente vai abordar aquilo que a gente encontra dentro da gente? Clareza de um cientista e compaixão, paciência, amorosidade. Eu acho que é o tema do nosso encontro: auto-reforma íntima com auto-amor. Ou sem martírio, que foi o título que a irmã escolheu para colocar. Muito importante isso, porque eu achava que Satanás fosse o eu inferior, o demônio, fosse a negatividade. Mas eu estou achando que Satanás é a persona, viu? É a máscara. Que ela é cruel, é crítica, né? Ela é um algoz. Não, sabe? Então, com certeza, nos primeiros tempos de trabalho de autorreconhecimento, é o nosso ego que vai nos dar a rasteira. A nossa crítica, nossas cobranças, o nosso martírio, provocando sofrimento. Então é preciso o esclarecimento, compreensão de algumas armadilhas comuns, básicas, frequentes, para poder se libertar disso aí. A clareza, como um cientista olha o microscópio, simplesmente analisa e anota o que vê. Ele não vai mentir: ó, não estou vendo ali um protozoário, não estou vendo. Não, está vendo sim. Está ali o que ele vê e anota, sem emoção. Tá? Agora, abordando, porque logo são distúrbios da autoobservação, a autocondenação, né? A severidade, a crítica, autojulgamento, né? A pessoa começa logo a se... Tem gente que dá tapa no rosto, se agride. Que conflito, chega a esse ponto, né?
não se aceita e, né? Bom, evitando a autocondenação, o autojulgamento, a severidade, o martírio. A autoaceitação deve ser irrestrita, radical, deve ser, né? Não vale fugir. O trabalho com eu máscara, tá? A máscara é uma coisa normal, acontece, o indivíduo, a criança nasce livre, mas se adapta. No que ela se adapta, ela constrói uma capa, né? Ela escolhe estratégia, geralmente para ser aceita. Tá é mais moda assim, o indivíduo ficar bonzinho e desenvolver a máscara do amor. Máscara do amor não é amor verdadeiro, é máscara do amor, é distorção. Né? Amor, poder e serenidade são 3 tipos comuns de máscaras. Tá? O amor é a pessoa que agrada, que faz o bem, tudo para ser aceita. Ela precisa de amor, de afeto, Então é uma estratégia. O poder, eu sou forte, tá? Eu sou independente e a pessoa mostra essa, né, característica de controle, de poder, mas isso como máscara, é uma capa de dureza. Geralmente o poderoso tem o miolo mole. Tá? Qual é a fruta que tem a casca dura e o miolo mole? Alguém lembra aí para mim, viu? O quê? É? E a serenidade. Serenidade como máscara. Eu não sinto raiva. Né? É uma máscara que eu gosto muito, viu, de usar. A máscara da serenidade. E quando eu fico com raiva, e aí eu sinto raiva de estar com raiva. As piores emoções são as emoções duplas, né? Você está com raiva porque está sentindo raiva. Eu estou com medo de sentir medo. Eu estou triste por causa da minha tristeza. Tá? Uma emoção só é ruim, imagina 2, né? Dobrada, emoções negativas, né? São as consoantes da palavra matar, né? Matar, MTR, medo, tristeza e raiva, 3 emoções básicas. Se quiserem ampliar com o Pai João, então é co-matar, né? É culpa e orgulho, além do medo, tristeza, raiva. Viu? Eu gosto dessas coisinhas para a gente não esquecer libertando da identificação com o eu máscara, tá? Então a gente vai aprender como é que funcionam nossas máscaras para inverter a situação. Em vez da máscara dominar a nossa vida e nos escravizar, a gente vai agora usar as máscaras. Porque o ego saudável não é o ego que não tem máscara, mas é o ego que tem o domínio das máscaras. Quando eu precisar ser forte, eu vou ser. E vou usar o meu poder. Quando eu preciso ceder, eu cedo e uso minha serenidade, meu amor, e assim vai. Não é? A flexibilidade. Tá? E a gente usar a máscara e não ser usado por ela. O eu sem defesas é a pérola que começa a aparecer na hora que o barro está quebrando. Não é? Na medida que vai acontecendo, né, as porradas, né, o choque, e o barro racha e vai mostrando. Interessante a ferida, né, a função da ferida é justamente rachar o barro para poder deixar a luz que está ali dentro sair. A pérola mesmo é uma ostra que foi ferida e construiu a pérola, né? Então a ferida tem sua função. E a luz brilha. Gosto muito do Eneagrama. Acho muito interessante e rico como ele explica, né? São as tintas coloridas que pintaram o barro, tá? Então o Eneagrama da personalidade descreve os 9 tipos. O perfeccionista, que é o tipo 1, a pessoa que não gosta de errar, muito certinha, né? E não pode sentir raiva, mas é o que mais sente, é raiva. Como não pode sair raiva, sai na forma de crítica. Critica os outros,
autoexigência, exigência dos outros. E aí vai. O 2, que é o doador universal, a grande mãe, a pessoa que se sente tão boa, melhor do que as outras. E o orgulho é a sua principal armadilha. O 3 é o camaleão. Se adapta fácil, aparece nos outdoors da cidade. A pessoa de sucesso, aquela que, né, tem a vaidade, uma coisa assim mais desenvolvida. O 4, o nosso tipo sonhador, tipo 4, romântico, perdido romântico, triste, né, melancólico, é o artista, tá? Não existe um tipo melhor do que o outro. Todos são tipos, todos têm virtudes e todos têm defeitos. O nosso filósofo 5, né? Sonhador, teórico, colecionador de tudo, enciclopedista, né? Mas muito teórico e tímido e reservado. O tipo 6, que é o medo, a pessoa desconfiada, a pessoa que se fecha e que está sempre alerta, algo de ruim vai acontecer, a ansiedade. Eu estou descrevendo um pouquinho de cada tipo. O tipo 7 é aquele tipo alegre que gosta de brindar, comemorar, né? Adora. E falta olhar para dentro um pouquinho, né? O tipo 7 precisa olhar para dentro e escutar assim O 8 é o patrão, né? O tipo forte, é o líder, aquele, né? Um tipo bem. O 9 fica na rede. Ele, né? A preguiça, né? Em cima do muro e tal. O 9 é meio. Vale a pena vocês olharem Eneagrama, lerem os tipos e um livro, leem. Vocês vão ver como bate. É impressionante aquilo. Você lê e fala, isso sou eu, né? Agora com a palestra você não, isso é minha persona, né? Eu sou mais, eu sou muito mais do que isso, né? É uma riqueza. Bom, a descoberta das crenças, tá bom? Porque todo comportamento, todo conflito, toda emoção negativa, ela tem uma crença enraizada, tá? Cada um precisa descobrir suas crenças. Se pegasse um papel aqui, anote aí. O que é que vocês acham que significa dinheiro, casamento, família, os homens, não é? Ia sair um bocado de coisa assim. Coisas velhas, né? Então a crença, tem crenças universais, que são crenças de 115% dos planetários, né? Dos terráqueos. Da autoestima baixa, que sustenta o desvalor. Eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente. Tá? Eu acho que, no geral, quase todo mundo precisa vencer e trabalhar muito tempo isso. Né? O sentimento da inferioridade, as crenças falsas. É sempre bom frisar, crença falsa, crença, distorções, não são coisas verdadeiras. São mentiras que a gente criou e a partir daí ela passa a funcionar em nossa vida. Aí trabalha bem a PNL, eu acho que é a que mais avança nesse tempo. A TCC também, tipo de terapia. Luiz Rey também lançou isso no Você Pode Curar a Sua Vida, um livro interessante para quem está começando. A cura da criança interior, a criança ferida, tá? É uma coisa aí da psicanálise, né, Mércia? Então, uma coisa assim fundamental, não vamos passar adiante sem essa base aí, tá? Todo mundo nasceu, teve irmãos, dentro da família tem trauma escolar, tem um trauma social. Tem um livro, Volta ao Lar, de Bradshaw, que ele trabalha vivências, meditações, e trabalho de você abordar agora que já cresceu, que está grandinho, não é que tem um equilíbrio. Agora você vai
abordar o seu eu interior criança, ferido, e vai ajudar ela a se... É assim, nosso eu mais saudável acolhe o eu menos saudável e ajuda. Aí vamos buscando recursos dentro de nós próprios para ir lidando com isso. Meditação para a cura. Bom, grande trabalho da sombra. Como não citar Jung agora, né, Djalma? Então, o livro de Djalma, Desenvolvimento Pessoal, muito indicado, está aqui na livraria, o autor está aí também para fazer a dedicatória. Né? Não dá para avançar na maturidade sem o confronto com a sombra, tá? Sem olhar um lado seu que você não quer ver, o lado feio, o lado proibido, tá? A sombra aparece nos sonhos. Peça ao eu superior, a Deus ou a mesma coisa, né? E o sonho virá. E você analisa os personagens do sonho, todos eles são aspectos de você. Né? Então aparece como ladrão, como, né, um perseguidor. E tudo aquilo ali é seu elenco de personagens interior. Uma forma boa de interpretar um sonho não espírita, porque tem sonho espírita, mas tem sonhos psicológicos. E todos são aproveitados nessa análise. Tá? Então, a sombra, se a gente não olha para ela e foge, sabe o que acontece? Ela dá uma rasteira, né, Luzia? O efeito sombra de Debbie Ford mostra isso. E aí ela traz pessoas famosas, como um grande artista de Hollywood, uma pessoa do cinema, e é fotografado com uma prostituta, né? Sempre acontece assim um caos, algum escândalo, né, de Bill Clinton, de, sei lá, aparece, né, Agora, quer mesmo saber, pergunte à esposa do indivíduo ou o marido, viu? É mais fácil. Aparece muito também os aspectos da agressividade, da sexualidade, e o trabalho com a sombra é necessário. Não é o mais importante, mas é fundamental. Não dá... Tem um livro que é assim, O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, né? Eu me lembro de Elzio, que ele contava assim, que tinha uns iogues bem avançados no racha, práticas espirituais e estavam... Aí foram para a Europa. Em poucos anos já estavam com a vida toda desregrada. Eles estavam bons para viver na ilha, mas na hora da convivência, aí era a grande prova, né? A transformação do eu inferior. Não existe matar o homem velho, viu? De volta à Hermance, matar o homem velho, né? É um método violento e tal, mas é impossível matar a si mesmo, tá? É transformar. Você lança a luz sobre esses aspectos e reeduca e transforma, porque no universo nada desaparece, assim, tudo se transforma. E, por fim, a identificação com o nosso luminoso. Essa é a melhor parte, né? E nós espíritas adoramos. Tá? Sentir esse espírito, como aquele caso famoso já, da senhora na Avenida 7, o ladrão assaltou, e ela falou, já estão assaltando alma agora? O ladrão olhou assim e saiu correndo, né? Eu vou assaltar espírito, né? Estou falando com a alma. Ela se sentia tão espírito, né? Pronto. As práticas espirituais, tá? Meditação, leituras sagradas, o templo, tá? As tarefas, a convivência, são vivências enriquecedoras e nós vamos fazendo um trabalho assim, nossa mente como um tanque de água barrenta, e a gente direciona para Deus a luz
não Deus longe, distante, mas o Deus aqui presente. E na prática espiritual, a gente vai como que colocando água limpa nesse tanque, água pura, cristalina. Ela continua saindo pelo ralo do tanque, saindo barrenta, mas menos barrenta e vai. Se a gente insiste só colocar água limpa, uma hora esse tanque vai estar todo purificado, tá? Agora isso leva tempo, porque nós estamos apenas começando e muitas vezes recomeçando. Nossa jornada evolutiva, interessante, o espírita se sente alma salva já, né? A pessoa tem a ilusão de superioridade. Se for presidente, se for, nossa, não é? Então, eu queria recomendar uma leitura aí do livro Os Dragões, tá? Os dragões mostram muito isso. Os espíritas são pessoas doentes, religioso falido, que foram recolhidos pela misericórdia nas enfermarias espirituais e estão tendo uma chance agora de viver uma religiosidade mais saudável, com menos culpa, com menos pecado, castigo, com menos rigor e fanatismo, tá? E humanizar essa proposta, a proposta saudável, né? Da vivência da reforma íntima com alegria, com música, com prazer. Isso é bom, né? Sente falta quando a gente não pode ficar, né? É impossível voltar atrás. É uma tarefa para a vida toda. Que bom, né? Talvez uma tarefa que vai continuar, talvez não, certamente vai continuar. E a gente não pode também ficar assim humildemente achando que esse tesouro não está aí disponível, pois está, né? As práticas espirituais, a própria reforma íntima, amar a si mesmo, amar o próximo, amar a Deus, né? O bem, para quem? Para os outros só? Não, o bem também para a gente. É impossível fazer o bem para os outros quem não faz bem para si mesmo. Escutei a nossa diversidade das escolhas, a palestra do lançamento que eu já vi, hoje vai ser lançado o livro, né? Impossível. Ao mesmo tempo, você vai se curando e vai ajudando os outros, tá? Autorrealização, autotransformação. E para encerrar, uma pérola na lama não deixa de ser pérola nunca. Muito obrigado.